Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Hoje é 1 Coríntios 14. Eu espero em Deus terminar a exposição do capítulo 14 hoje. Sabe por quê, irmãos? Eu estou empolgadíssimo em começar a fazer a exposição do capítulo 15, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Irmãos, se eu pudesse, eu buscaria os irmãos em casa, subiria com eles nas costas a rampa e dava R$10 para cada um. Irmãos, o capítulo 15 é fantástico. Tem muita coisa para nós aprendermos sobre a ressurreição. Eu estou assim, entusiasmadíssimo em estudar o capítulo 15 com a igreja sobre a ressurreição de Jesus, que é uma doutrina essencial da fé cristã. Mas hoje nós vamos tentar acabar com o capítulo 14 aí sobre os dons. Versículo 26 a 40. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina. Este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas que não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se porém vier revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conserve as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interrogue em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Juntos, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém. Ó Pai, bendito seja o teu nome. Suplicamos neste momento, ó Pai, que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem dando ordens diretas, específicas, sobre o uso dos dons no culto público. Porém, nesta sessão, ele conclui, sendo mais direto ainda, mais objetivo e mais específico. Há 2 orientações chaves para que nós possamos compreender essa sessão que nós acabamos de ler. Primeiro, no verso de número 26, essa orientação, seja tudo feito para a edificação. Segundo, está no último versículo da sessão, tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Essas 2 orientações denunciam o que já estudamos anteriormente e continuaremos estudando hoje. O culto na igreja de Corinto não visava nem a glória de Deus, nem a edificação dos crentes, nem a evangelização dos incrédulos, nem tampouco era feito com ordem e decência. Pensa bem,
um culto feito, aspas, para Deus, que não glorifica a Deus, que não edifica os crentes, que não evangeliza os incrédulos, nem tampouco é feito com ordem e decência. A pergunta é, por quê, irmãos? Porque eles usavam os dons não para adoração e edificação, mas eles usavam os dons para exibição. Eles não estavam preocupados com a adoração a Deus e nem com a edificação dos crentes. Eles queriam exibição. Eles queriam que toda a honra, toda a glória, todo o louvor fosse dado a eles e não a Deus. Eles não se preocupavam com a edificação da igreja, nem na evangelização dos possíveis crentes. Por causa disso, irmãos, nós vimos semana passada que Paulo mostrou aos crentes de Corinto que línguas no Antigo Testamento eram um sinal claro do juízo de Deus. Que línguas não é um brinquedinho espiritual. Paulo foi duro com relação a isso. Vimos também semana passada que o apóstolo Paulo acusou os irmãos de Corinto de serem experientes na maldade, mas carentes, pobres de sabedoria. A situação chegou a um nível tal que as línguas estavam trazendo confusão, desacreditando e envergonhando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ponto de Paulo usar a seguinte expressão: quando entra um incrédulo, um indouto na igreja, eles acham que vocês estão loucos. A palavra é descontrolados. A mesma palavra usada para aquelas pessoas que iam no templo de Baal e Dionísio e enchiam a cara de vinho e se prostituíam. Irmãos, Paulo queria evitar a associação entre a igreja e os cultos pagãos. Eu quero abrir um parêntese aqui. Eu já ouvi isso, infelizmente, uma pessoa dizendo o seguinte: em algumas igrejas evangélicas, a sensação que dá é que a gente está entrando num terreiro de macumba. É gente rodando, é gente gritando, é gente caindo, é gente dando cambalhota, é gente não falando coisa com coisa, é gente em êxtase. Eu já ouvi isso. Irmãos, e qual foi a pá de cal que o apóstolo Paulo jogou com relação ao dom de línguas na igreja de Corinto? Foi quando ele disse que o dom de línguas não tem nenhum valor para a evangelização. Nenhum. Porém, o dom de profecia é um dom específico para a evangelização. A ponto de Paulo, no capítulo de número 14, que nós estudamos semana passada, dizer o seguinte, verso 24: porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado, tornam-se-lhe manifestos segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Quando Paulo falou que entra um indouto na igreja, um incrédulo, e olha todo mundo falando em línguas, o indouto, o incrédulo vai dizer o seguinte: só tem doido aqui. Mas quando alguém entra na igreja, a palavra de Deus é pregada no mover do Espírito, essas pessoas serão convencidas pelo Espírito Santo, serão convertidas e dirão: Deus de fato está neste lugar. Agora, irmãos, Paulo está encerrando por completo
essa sessão sobre os dons. E nós vamos estudar agora, começando agora a exposição do texto. Primeira coisa, irmãos, Paulo começa essa sessão com uma recomendação e uma repreensão. Olha comigo aí o verso 26. Que fazeis, pois, irmãos? É uma pergunta retórica. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Irmãos, Paulo está deixando bem claro que não há uma contradição entre a atuação livre do Espírito e um culto bem ordenado e bem conduzido. Nós achamos que um culto espiritual é um culto onde tudo acontece assim, sem nenhuma organização, sem nenhum planejamento e por aí em diante. Ouço até dizer o seguinte: o verdadeiro culto tem hora de começar, mas não tem hora de acabar. O verdadeiro pastor cheio do Espírito Santo, ele não precisa de esboço. Ele abre a Bíblia, lê o texto e deixa o Espírito Santo falar. Eu não sei de onde ele tirou isso. Irmãos, o Espírito Santo tem livre acesso no nosso meio, mas isso não impede que nós tenhamos organização no culto. Nós precisamos ter organização e espontaneidade ao mesmo tempo. Nós podemos ser alegres e reverentes ao mesmo tempo. A alegria não anula a reverência, e a reverência não anula a alegria. Por outro lado, também, nós temos aqueles cultos muito formais, que não têm espaço para absolutamente nada. Também esse tipo de culto, na minha opinião, não agrada a Deus. Tem que haver essa mescla de reverência e alegria. Alegrar-se, regozijar-se na presença de Deus deve ser feito de tal maneira que a igreja seja edificada. Irmãos, creio eu que muito formalismo não edifica muito. Muita liberdade também não. Nós temos que ter o quê? Equilíbrio. Paulo deixa bem claro, irmãos, que o culto não poderia ser daquele jeito, ou seja, cada um fazendo uma coisa diferente, todos ao mesmo tempo. Olha o que diz de novo. Quando vocês se reúnem, um fala salmo, outro fala doutrina, outro fala em línguas, outro quer interpretar. Espera lá. Seja tudo para edificação. Não existe edificação onde há confusão. Logo depois, irmãos, Paulo começa a dar uma série de recomendações aí, irmãos. Primeiro, e com relação ao dom de línguas, ele diz, olha comigo aí, por favor, apenas 2, no máximo 3, poderiam falar. Olha aí, no caso de alguém falar outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito, 3. Perceberam, irmãos, que Paulo não condena o dom de línguas e nem proíbe. Paulo aceita como legítimo, Paulo tolera no culto, mas agora, preste atenção, irmãos, no que Paulo deixa muito claro aí, irmãos. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. Perceberam, irmãos? Se não tiver intérprete, diz a palavra de Deus que não tem nenhum valor. E ele vai dizer aí no verso de número 28, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O que é falar consigo mesmo e com Deus, irmãos?
Não é nem falar baixinho. É falar com a mente, com a alma. Paulo está dando uma ordem clara aqui. Se não houver quem interprete, fica você e Deus. Você e você mesmo. Não ouse falar em línguas, caso não houver intérprete. Irmãos, Paulo está dando uma alternativa aqui para aqueles que gostam de falar em línguas. Qual é a alternativa? Deixem de vir no culto? Não. Falando consigo mesmo e com Deus. Segundo alguns entendidos da língua original, significa falar de forma inaudível, ou seja, sem sair som. Falar de tal maneira que ninguém ouça, ou seja, sem fazer nenhum som. Orar silenciosamente. Agora, irmãos, notem que Paulo dá uma ordem bem clara aí. Com relação aos profetas e com relação às línguas. Olha comigo no finalzinho do verso de número 30. Cale-se. Olha o verso 28. Mas não havendo intérprete, fique calado. Olha comigo agora o verso 34. Conserve-se as mulheres caladas. Notem que aqui Paulo usa o quê? Um imperativo. O que o texto está dizendo para mim e para você? Paulo está dizendo, não abram exceções, ou não existe exceções. Depois eu vou explicar o negócio das mulheres aqui, para não ficar mal aqui, né, irmãos? Cale-se 3 vezes. Mas ordem não tem a ver só com o dom de línguas, tem a ver também com o dom de profecia. Agora, irmãos, você e eu temos que fazer uma distinção. O que era profecia no Antigo Testamento e o que é profecia no Novo Testamento. Tanto o profeta do Antigo quanto do Novo Testamento, eles eram comissionados por Deus. Eram levantados no meio do povo de Deus. Agora, tanto o profeta do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento precisam ser avaliados. Eduardo, por gentileza, projeta para a gente Deuteronômio 18, ou desculpa, Gabriel. Deuteronômio 18 a 22. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. A 22. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em meu nome, falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Perceberam como que é séria essa questão de profecia? Agora, olha o texto aí, capítulo 14, verso de número 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem, para ver se o profeta, de fato, está pregando a palavra de Deus. Agora, irmãos, vamos fazer uma diferenciação interessante aqui. O que nós temos de profetas inspirados no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Malaquias, Ageu, etc., somente nós temos nos apóstolos de Jesus no Novo Testamento, porque eles foram inspirados.
os outros apóstolos, eles foram iluminados para pregar a mensagem deixada pelos apóstolos. Então, não existe hoje profeta inspirado. Só existe profeta iluminado. Porque a inspiração cessou com o livro do Apocalipse. Algumas regras para os pregadores, para o profeta. Primeiro, apenas 2 ou 3 deveriam falar. Outra coisa, nem todos os cristãos são profetas. Outra coisa, e mesmo os profetas que têm sido colocados por Deus na igreja, isso não significa que todos poderiam falar quando quisessem. Não, eu quero falar assim, não. Deus mandou eu vir nessa igreja aqui e dar uma palavra para ela, mas não deixo mesmo, nem sob tortura. Se eu não conhecer a pessoa, mas não deixo mesmo. Outra coisa, irmãos, isso é para você e eu aprendermos. Olha comigo o verso 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Profecia, pregação tem que ser julgada. Tem que ser julgada, irmãos. A palavra de Deus diz que nós não devemos desprezar as profecias. É fato. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos. Dentro da igreja de Corinto, é bem provável que pessoas estavam dizendo, em momento de êxtase, em outras línguas, algo como, capítulo 12, verso 3. Olha comigo aí. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, Jesus é maldito, anátema Jesus. Segundo alguns entendidos, a ideia aqui é de que pessoas num momento de êxtase, não eram convertidas, mas estavam ali no meio, começavam a gritar, Jesus é maldito, Jesus é maldito, Jesus é maldito, dentro do culto. Irmãos, aquela mulher que todo dia via Paulo, é Paulo e Silas? Acho que é Paulo e Silas, e dizia, esses homens são homens de Deus e pregam o Evangelho. Aquela mulher estava mentindo, irmãos? Não estava, não. No entanto, Paulo discerniu que aquela mulher estava zombando dele e de Silas, que ela estava endemoniada. Por isso, irmãos, que você e eu temos que julgar a pregação, se ela vem de Deus ou não. E qual é o critério para julgar a pregação? As Escrituras. Irmãos, ser crítico demais é pecado? É. E eu tenho fama de ser. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. E não discernir, não avaliar uma mensagem, também é pecado. Porque a Bíblia diz, discernir o Espírito, provai os Espíritos, para ver se eles procedem de Deus ou não. Provai o imperativo, é uma ordem dada pelo Senhor. Então nós temos sim que julgar a mensagem. Nós temos que ser como os crentes de Bereia, irmãos. Olha o que João diz na primeira carta. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Naquela época, muitos falsos profetas estavam saindo e pregando. Naquela época, na igreja primitiva. Irmãos, Jesus advertiu os seus discípulos que os falsos profetas podem realizar até milagres. Irmãos, lá no Antigo Testamento, no capítulo 13, 1 a 5, diz que os israelitas deveriam prestar atenção na mensagem e não nos sinais. Nós devemos prestar atenção no conteúdo da mensagem. Não se o sujeito fala bem, se o sujeito tem um conhecimento muito grande de oratória, se o sujeito tem um conhecimento muito grande de grego, de hebraico, tudo isso é bom. Mas nós temos que prestar atenção no conteúdo da mensagem. O que nós temos que avaliar é o conteúdo da mensagem. Às vezes o sujeito não fala bem, às vezes não tem uma boa oratória, mas ele é bíblico. Jesus diz
que nós devemos olhar a vida dos profetas para ver se tem frutos. Vocês se lembram da parábola da figueira? Aquela figueira era bonita, irmãos? Sim. Mas aquela figueira é mentirosa. Por quê, irmãos? Quem olhava era de longe, bonita, frondosa, cheia de folhas, mas não tinha frutos. Tem pessoas que são bonitas por fora, feias por dentro. Tem uma palavra bonita, mas uma vida feia. Nós que temos que ter cuidado, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer no verso de número 33. Porque Deus não é de quê? De confusão, e sim de paz. Irmãos, pregação que começa a trazer muita confusão na igreja, a gente tem que ficar esperto. Divisão doutrinária, a gente tem que ficar esperto. Mensagem assim muito enfeitada, muito floreada. Diz o texto, irmãos, que Deus não é um Deus de confusão, mas um Deus de paz. Irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que o objetivo da profecia é consolar, é exortar, é trazer paz ao coração dos crentes. Agora, irmãos, o que traz muita confusão na igreja é a questão das mulheres, não é não? Agora nós vamos ver um pouquinho o que o texto está dizendo aqui, tá bom? De acordo com a reação das irmãs aqui, eu vou descer ou não do púlpito, tá? Qualquer coisa, por favor, do Ato, que é grandão, olha lá, venho cercar aqui do Ato, tá bom? Vamos lá, irmãos. A participação das mulheres no culto. Primeira coisa, vamos deixar bem claro, irmãos, esse texto aqui não é fácil de entender. Isso é a primeira coisa. Quem acha que esse texto aqui é um texto fácil de interpretar, ele está enganado, ele está mentindo. Segunda coisa, esse texto não é um texto específico para a igreja de Corinto, porque olha como que ele começa aí, irmãos, no verso 33, no finalzinho, como em todas as igrejas dos santos, vírgula, conserve-se as mulheres caladas na igreja. Então era para todas as igrejas, não era apenas para a igreja de Corinto, não. Isso é a primeira coisa, irmãos. Agora, o que é mais provável que Paulo esteja dizendo aqui, irmãos? As mulheres não tinham nenhuma liberdade até então. O cristianismo deu a elas essa liberdade. Muitas delas estavam, e nós estudamos sobre isso, quando nós estudamos o capítulo de número, me fugiu da memória, que fala sobre as mulheres na igreja, nós vimos que, capítulo 11, nós vimos que muitas mulheres eram insubmissas aos seus maridos, porque dentro daquela cultura, a mulher tinha que usar véu, porque véu era um sinal de submissão, de respeito. O véu seria como uma roupa decente. Toda mulher casada tinha que usar véu. Era sinal de que ela era casada. Então era coisa cultural. As mulheres eram insubmissas. E segundo a tradição, muitas mulheres interrompiam o pregador e questionavam a mensagem em público. Por isso que o texto diz: se a mulher tem alguma dúvida, consulte o marido quando chegar em casa. E se ela for solteira? O pai, o irmão, alguma coisa. É uma questão de insubmissão. Sabe por quê, irmãos? Que Paulo não pode contradizer Paulo. Olha o que ele diz no capítulo 11, verso 5, por favor. Paulo não pode contradizer Paulo, não pode nada. E a Bíblia não pode contradizer a Bíblia. E nós estamos na mesma carta, dentro do mesmo contexto. Olha o capítulo 11, verso 5. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Notem que a mulher orava em público e ela profetizava dentro da igreja também, irmãos.
Qual que era o problema aqui então? A mulher não podia orar na igreja? Não. A mulher não podia profetizar. Profetizar aqui é pregar. Não. O que a mulher não podia fazer aqui? Ser insubmissa. Vamos de novo no verso 5 aí. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse com a cabeça raspada ou rapada. Então, irmãos, Paulo não está proibindo mulher de pregar, nem de ensinar, nem de orar, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Paulo está dizendo o seguinte: as mulheres precisam ser submissas. Irmãos, pensa bem, nós que somos casados aqui, os homens, se a nossa mulher andar com uma roupa muito indecente na rua, o que o povo vai dizer da gente? Ué, essa mulher tem marido? Não. Marido, essa mulher deixa ela andar desse jeito? As pessoas falam isso, irmãos. Eles não falam muito de pai, nem de mãe, mas do marido sempre eles falam. Era a mesma coisa naqueles dias. Imagina um homem crente, com uma mulher que se diz membro da igreja, e essa mulher saía pelas ruas de Corinto sem o véu, sendo que todas as mulheres usavam véu, e as mulheres que estavam sem véu, elas podiam ser, entre aspas, abordadas pelos homens. Vocês estão me entendendo o que é abordada aqui, né? É a palavra para ser cantada pelos homens. Ora, que coisa terrível que Paulo está condenando aqui. Outra coisa, irmãos, nas religiões de mistério, muitas mulheres tinham momentos de êxtase, ficavam muito emocionadas e ficavam rodando e falando coisas sem sentido. Pode ser outra coisa que o apóstolo Paulo está proibindo aqui. Falar coisas sem sentido, interromper o culto, parar o culto. Então, irmãos, duas coisas que você pode ter certeza que o texto está falando, as outras eu tenho uma certa dificuldade. Primeiro, o princípio da submissão estava sendo ignorado pelas mulheres. E segundo, havia um espírito de rebeldia. Rebeldia. Tipo assim, nós temos algumas igrejas que as mulheres têm que usar saia. Se você aceitou ser membro dessa igreja, você tem que usar saia. Sabe por quê? É uso e costumes, mas você aceitou. É uma convenção no caso aí. Tem igrejas, por exemplo, que não aceitam pastores barbudos. Se eu fosse dessa igreja, eu não teria barba. Quando eu vou pregar na Assembleia de Deus, numa igreja pentecostal, eu vou de terno e gravata. Maria José vai comigo. Maria José vai de saia. Maria José vai como as irmãs vestem. Nós temos que respeitá-los. Questão de uso e costumes. Nós não podemos escandalizá-los. Agora, preste atenção aí numa palavrinha, irmãos. No verso 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interrogue em casa o seu próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso. O vergonhoso falar aqui, irmãos, é falar em êxtase, é interromper. Por exemplo, se nós estamos aqui na escola dominical, qualquer um de nós levanta o dedo aqui, não é vergonhoso para ninguém, porque o ambiente é próprio, uma escola dominical. Mas, por exemplo, num culto à noite, eu estou pregando aqui, se alguém começar a levantar e começar a fazer perguntas, não é constrangedor para vocês que estão no banco? É constrangedor para mim também. Como o nosso culto de quinta-feira é um culto filmado, por isso que não tem perguntas. Então, é questão de, a vergonha está aí. Não é que é vergonhoso a mulher orar, nem a mulher dar uma palavra. Não. Da mesma forma que é vergonhoso se o homem fizesse isso. Se, por exemplo, proibisse barba e o homem fosse de barba lá, era vergonhoso. Da mesma forma que eu acho que certo traje, seja para homem também, não é adequado para a igreja.
Vocês notaram que eu venho menos aqui de domingo, por exemplo, estou mais formal? Eu estou envelhecendo. Eu não sou um garotão de 30 que pegava floral, mas não, dá uma maneirada. Eu tenho que pôr tem que ter uma certa formalidade no púlpito. Eu já sou muito informal em algumas coisas na hora de falar, então, pelo menos tem que haver uma certa informalidade. Vamos caminhando para o fim, irmãos. Primeiro, Paulo, ele usa de ironia aqui. Às vezes a gente é irônico no púlpito e as pessoas querem criticar a gente. Ironia é uma forma de comunicação. Jesus usou de ironia. De quem o rosto aqui na moeda? Isso é ironia. Olha o que Paulo diz no verso de número 36. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? É claro que não, irmãos. Só que os membros da igreja de Corinto achavam que eles eram detentores da palavra de Deus, que eles tinham o direito de interpretar a palavra de Deus da forma e do jeito que eles quisessem. Paulo usa aqui de ironia. Está achando que a palavra de Deus é só para vocês? Que a salvação é só para vocês? Que só vocês têm o Espírito de Deus? Vocês não são donos da palavra. Irmãos, nós não somos donos da palavra, nós somos servos da palavra. Vocês sabiam que na minha carteira pastoral está lá, ministro da palavra? A palavra ministro é uma palavra muito pomposa para a gente, não é? Ministro da economia, ministro disso, ministro daquilo, ministra e por aí em diante. A palavra ministro é servo. Então eu tenho que ler aquela minha carteirinha minha pastoral e ver assim, Geraldo Márcio, servo da palavra. Aqui, está escrito no púlpito aqui da igreja aqui, atenção, prega a palavra. Por que eu pus isso aqui? Para todas as vezes que eu subir, ler isso aqui. Um dia veio um pastor de Juiz de Fora aqui e falou assim, é um absurdo ter escrito isso no púlpito da igreja. Aí com essa paciência toda que Deus me deu, eu disse a ele, absurdo é o senhor falar uma bobagem dessa, porque o que tem de pastor falando bobagem em púlpito, não pregando a palavra, não é brincadeira. Inclusive no nosso meio, no meio presbiteriano. Está aqui, atenção, prega a palavra. Nos outros púlpitos da igreja tinha também. Acho que no púlpito lá de baixo de madeira também está escrito. No púlpito São Miguel também estava escrito. Atenção, prega a palavra. Se eu pôs isso para os outros, não, pus para mim. Quem mais ocupa este púlpito aqui sou eu. E outra coisa, quando Paulo diz isso, está achando que a palavra de Deus é só para vocês? Paulo está tratando a coisa de forma muito séria. Você está achando que eu estou brincando? É vocês que estão brincando com a palavra de Deus. Segunda coisa, irmãos, Paulo fala da necessidade de nós sermos submissos à palavra apostólica. Ora comigo, verso 37 e 38. Se alguém se considera profeta ou espiritual, porque eles achavam que eram muito espirituais, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Paulo está dizendo, olha, eu sou apóstolo, eu vi Jesus ressurreto lá na estrada de Damasco, eu tenho autoridade apostólica, levem a sério o que eu estou dizendo, porque mandamento do Senhor. Paulo está tratando essa carta aqui como sendo palavra inspirada de Deus, hein? Agora, olha o que vem logo depois. Olha o que vem logo depois. Se alguém o ignorar, será ignorado. Se alguém ignora a palavra de Deus, será ignorado por ela, será ignorado por Deus. Irmãos, e Paulo termina este capítulo fazendo um resumo. Olha que coisa bonita, é um sermão mesmo, né? Porque a gente faz muito no sermão. A gente termina fazendo um resumo daquilo que nós falamos durante 30 minutos ou 40, em 2 ou 3. Olha como que Paulo termina aí, irmãos. 39 e 40. Portanto, meus irmãos, com todos os defeitos da igreja de Corinto, Paulo os trata como irmãos.
Irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. O que está dizendo? Quiser falar em língua, pode. Eu já dei as regras para vocês, não já? Podem falar. Não proíbam, não. Agora, tem que ter intérprete. Aí você pergunta, e aqui no Vado do Sol é proibido? Se não tiver intérprete, é. Mas se alguém começar a falar aqui, o senhor vai gritar do microfone? Não. Os presbíteros já estão aqui, já estão sabendo, né? Chega perto do cara e do da pessoa e dá um toque nela. Ora, não tem intérprete não, meu irmão. Pelo menos é isso que eu espero de vocês. Não, só os presbíteros não, diáconos, os irmãos da igreja têm que fazer isso. Eu não vou ser indelicado aqui gravando, né? Não proibais. Tem intérprete, deixa eu falar. Tem gente pregando na igreja, não proíbam. Está pregando a palavra? Ô irmãos, ora como que nós somos péssimos intérpretes da Bíblia. Vamos lá em Filipenses. Vamos lá em Filipenses. Olha como que a gente interpreta mal a Bíblia. Capítulo 1. Eu nem sei se é aqui, mas eu acho que é. É aqui mesmo. Capítulo 1, verso 14 em diante. Isso veio na minha mente agora. Capítulo 1, 14 em diante. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pegam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando-se da tribulação as minhas cadeias. Todavia, que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Irmãos, notem que Paulo está dizendo o seguinte: não faz mal se eles estão atacando a minha pessoa. Se eles são fiéis à mensagem de Cristo, tranquilo. Paulo está dizendo, não importa que eles estão falando de Jesus, que eles carregam Bíblia. Não é isso que Paulo está dizendo aqui não, ó. Porque lá em Gálatas, Paulo corrige os irmãos, por quê? Porque eles atacavam a mensagem e o mensageiro. Aqui eles estavam atacando apenas Paulo. Por exemplo, havia uma desavença entre eles e Paulo. O que pode acontecer entre nós, pastores, também, de a gente não ir muito, ou não gostar do estilo do outro. Mas o conteúdo era bíblico, era cristocêntrico. Mas a gente lê esse texto para tolerar, você já viu isso? Qual o texto que a gente usa para tolerar os irmãos que estão falando bobagem por aí? É esse aqui, ó. Se tem um pastor por aí que não gosta de mim, falando mal de mim, mas pregando a Cristo, não tem problema nenhum. Mas se tem um pastor, alguns irmãos aí que me adoram, mas estão falando bobagem, a gente tem que falar mal deles. Pelo menos com eles, né? Caminho para o final, irmãos. Volte lá no texto. Pregação é exposição de texto. É um versículo que vocês sabem de qual é projetado na volta da sua Bíblia. Versículo 40. Olha que coisa interessante, irmãos. No verso 39 ele diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em língua. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Perceberam? Paulo faz o resumo de tudo. Deixa a profecia, deixa as línguas, tudo, porém, novamente, seja feito com decência e ordem. Irmãos, essa palavra decência é uma palavra muito bonita. Quando você entra na universidade, ou quando você matricula numa escola, você sabia que você tem um adjetivo, ou um substantivo aí? Você é discente. Não é isso, professor? Discente. Discente. Quem ensina por discente? O docente. Vocês sabiam que eu sou pai, eu sou presbítero, docente aqui da igreja? Eu sou responsável pelo ensino da igreja.
Agora, o que o docente ensinava para o discente? Decência. Essa era a visão grega. É interessante que professor de matemática ensinava decência, professor de física ensinava decência, professor de filosofia ensinava decência. Essa palavrinha é linda, decência. O que o nosso mestre, o nosso professor maior, o nosso bispo, com B maiúsculo, o nosso pastor, com P maiúsculo, ensina para nós que somos decentes? Que nós sejamos decentes. Decentes. Termino lendo a Confissão de Fé Reformada de 1555. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, eu coloquei, eu achei no meu Instagram, alguma coisa assim, eu mandei para a igreja. Não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazerem nas Santas Escrituras qualquer acréscimo, diminuição ou mudança. Por conseguinte, na antiguidade, nem os costumes, nem a multidão, nem a sabedoria humana, nem os juramentos, nem as sentenças, nem os editos, nem os decretos, nem os concílios, nem as visões, nem os milagres se devem contrapor às Santas Escrituras, mas ao contrário, por elas é que todas as coisas se devem examinar, regular e reformar. Que Deus abençoe, irmãos.